Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e vamos hoje fazer aqui nesse vídeo uma tentativa de explicar um pouco sobre uma coisa que tem sido veiculado na internet como verdade e é uma verdade parcial, porque na verdade muita gente fala sobre 12 arquétipos que são atribuídos a Jung e que são arquétipos também associados à astrologia, e até alguns afirmam que ele pode não ter se referido à astrologia, nem ter associado aos signos da astrologia, para poder não ficar tão evidenciado o caráter místico dele, né, dos pensamentos dele, mas que ele separou 12 arquétipos como sendo arquétipos fundamentais, essenciais, ou mais importantes que os outros, ou principais, e a gente vai esclarecer se isso é verdade ou não. Então, na verdade, pelo título vocês já devem saber que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a possibilidade disso ser algo real ou não, e de onde veio essa história, e por que isso precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente não saia colocando isso como uma verdade, certo? Então, o tema hoje é sobre os signos são realmente arquétipos? Então, nós temos aqui uma grande pergunta nesse vídeo, se é mesmo mito o fato de existirem 12 arquétipos junguianos, que são também arquétipos zodiacais. E vamos aproveitar e falar um pouquinho também aqui sobre a ideia de podermos realmente considerar os 12 signos do zodíaco como arquétipos, né? Como uma relação direta, uma associação direta ou não, né? Tudo isso nós vamos ver logo depois da nossa vinheta. Bom, gente, então temos aqui uma tarefa bem polêmica, bem complicada para falar aqui, né? Porque, na verdade, isso já tem sido muito veiculado entre terapeutas holísticos, né? Propagando a ideia de que realmente existem 12 arquétipos junguianos que são considerados como arquétipos que poderiam ser associados ao tarô, até porque muitos dos arquétipos considerados têm nomes de arcanos de tarô e tudo, e até 12 signos do zodíaco também, pelo próprio fato de ser o número 12, né? Então vamos entender isso com mais clareza, né, e transparência possível, e aí a gente vai ter que falar isso abertamente, mesmo sabendo que muita gente que está me ouvindo talvez já tenha até trabalhado com essa questão, tenha veiculado essa informação como uma realidade, mesmo que em meios menores ou meios maiores de informação sobre isso. E eu espero que aqueles que estão nos ouvindo tenham a mente aberta para entender o que está sendo falado. Não é uma recriminação, não é um questionamento muito sério sobre estar transmitindo uma coisa equivocada, mas é importante que a gente perceba a veracidade da informação e a origem do que tem para a gente dizer, né? E mais importante do que propriamente existirem esses 12 arquétipos ou não, que é outra coisa que precisamos questionar, mas mais importante que isso é atribuir a Jung, porque tem muitos estudiosos junguianos puristas, que puristas não no sentido negativo, eu acho até que é importante mesmo a gente ter cuidado para falar com precisão o que Jung diz mesmo, e dar a nossa interpretação, e deixar bem claro que determinada coisa fala de Jung, é pensamento de Jung, e outra é interpretação que a gente faz do que Jung disse. Podemos elocubrar sobre o que Jung pensava nas entrelinhas, podemos pensar o que está na sombra de Jung e ele não fala porque ou ele ainda não teve uma testagem suficiente, uma verificação empírica suficiente, como ele mesmo falou algumas vezes sobre a parapsicologia mesmo, ele só não falava mais sobre ela porque ele se baseava nas pesquisas de Joseph Banks Heine e não fez por si só experiências com parapsicologia para poder ele mesmo ter convicção do que ele estaria falando. Então, de certa forma, Jung tem esse perfil de falar coisas que ele já tem um pouco mais de certeza científica, mesmo que ele tenha muitos pensamentos que antecipam isso, que não foram testados, mas que dizem muito, que fazem com que ele junte as peças, faça conclusões bem interessantes, né, que a gente pode trazer para o lado espiritual,
e pode aprofundar conectando com conceitos que nós já temos e com experimentos que nós já vimos ser feitos, mas dentro de uma esfera mais espiritualista, né? Então a relação entre os 12 arquétipos que são veiculados por aí, ditos que são de Jung, é uma coisa que a gente precisa estudar aqui, e principalmente a relação com os 12 signos do zodíaco, né? E que muitos disseram que foi estabelecida por Jung, né? Embora ele tenha desenvolvido o conceito de arquétipos, padrões de comportamento e imagens presentes no inconsciente coletivo da humanidade, Jung nunca organizou esses arquétipos em uma lista, muito menos de 12, né? Ele até citou alguns como os mais importantes, falou como que eles se formam, como eles existem, como eles se transformam em imagens arquetípicas para serem aplicadas para cada um de uma forma diferente, porque sendo um conteúdo sem forma, ele simplesmente diz que, de certa maneira, a gente pode dar forma a esse conteúdo de acordo com a nossa necessidade, com as nossas condições, com o nossa psique, nosso modo de ser, de agir, nossas subjetividades. Então essa teoria dos 12 arquétipos é uma interpretação posterior e se popularizou principalmente através do trabalho de outros psicólogos, como Carol S. Pearson, que escreveu alguns livros que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu não tenho o livro que mais consagrou com essa forma de entender 12 arquétipos, mas eu tenho O Herói Interior, que é uma introdução aos 6 arquétipos que orientam a nossa vida. Ela que em momento nenhum diz que esses 6 arquétipos foram separados ou definidos por Jung, na verdade é ela que desenvolve. E aqui nós temos esse outro livro que é uma continuação, que é posterior ao livro que eu falei, que na verdade eu vou até botar aqui a capa para vocês verem qual é que eu estou falando, que é um livro que eu acabei achando melhor não comprar, porque eu já tinha chegado à conclusão de que esse trabalho já é suficiente, esse trabalho que a gente está vendo aqui dela. Então, assim, o despertar do herói interior, a presença dos 12 arquétipos nos processos de autodescoberta e de transformação do mundo. Então, esse também da própria autora Carol Pearson, e ela, sentindo a necessidade de trabalhar isso na vertente feminina, ela botou o despertar da heroína interior, a ascensão de Perséfone e outros mitos e arquétipos na jornada do herói. Então, assim, é interessante a gente entender que ela trouxe à tona esses assuntos, mas ela própria não considerou esses 12 arquétipos como sendo definidos por Jung. Na verdade, indiretamente, ela considera que extraiu da psicologia junguiana, da psicologia analítica, a partir dos estudos que ela tem como psicóloga junguiana, mas ela não coloca como sendo arquétipos separados, definidos e classificados por Jung dessa forma. Então, Jung, de fato, explorou o simbolismo astrológico também, em algumas obras, e reconheceu a importância dos mitos e símbolos que a astrologia evoca no inconsciente, mas ele não chegou a vincular formalmente os arquétipos aos signos. Assim, a relação dos 12 arquétipos com o zodíaco é uma adaptação moderna, que busca, moderna assim no sentido de mais atual, que busca integrar a psicologia arquetípica junguiana com a astrologia, mas é uma construção que vai além da teoria original de Jung. Inclusive, muitos astrólogos que seguem a linha da astrologia psicológica já sabem disso e não usam esses 12 arquétipos da maneira que a gente tem visto nessas obras, fazem de uma forma assim coerente e entendem inclusive como deve ser pensado mesmo a questão dos arquétipos. Os arquétipos vêm de muito antes de Jung, desde Hermes Trismegisto, que os arquétipos são considerados como padrões divinos, Então, no contexto hermético atribuído a Hermes Trismegisto, os arquétipos são frequentemente vistos como padrões divinos, ou formas primordiais da criação. E de acordo com esses princípios herméticos, tudo no universo surge de uma fonte divina e é organizado de acordo com esses padrões. É como se fosse a forma, como se fosse assim uma base para a criação do universo, como se fosse uma linguagem para a criação do universo. Então, esses arquétipos não estão apenas em um plano abstrato, eles também exercem influência prática no mundo material. Na visão hermética, o ser humano pode acessar e compreender esses padrões universais por meio do estudo esotérico e da introspecção, ligando-se ao macrocosmo, que é o próprio universo. Na verdade, por influência de Hermes Trismegisto, temos também Platão falando de arquétipos como ideias ou formas perfeitas. É mais ou menos como se a gente quisesse dizer assim, se eu tenho que
entender a linguagem que Deus tem para trazer para nós, linguagens que são acessadas via psique, via subjetividade, via entendimento psicológico, espiritual, etc. Essa linguagem é os arquétipos. Então, os arquétipos são exatamente os recursos, né, linguísticos que a gente tem, entendendo o linguístico num nível bem superior ao que a gente entende de linguagem, essa que a gente está usando para se comunicar aqui, né, para eu falar para vocês tudo isso, né. Então, para Platão, os arquétipos ou formas, que é como poderia ser traduzido de uma maneira bem simplória, são modelos perfeitos e imutáveis que existem em um plano metafísico separado do mundo sensível. Então essas formas, vamos dizer assim, representam a essência de todas as coisas que existem na realidade. Por exemplo, a forma da beleza ou da justiça seria beleza ou justiça em um estado puro que transcende qualquer manifestação individual dessas qualidades no mundo material. É uma coisa meio assim kantiana também, né? Porque Kant falava muito dessa ideia assim, transcendente que está presente nas realidades no mundo. Quando ele falava de cadeira dentro do conceito cadeira para todas as cadeiras que existem, com diferentes desenhos que podem existir, mas a cadeira é a essência da cadeira, é o que existe, é o respaldar, é o encosto, é o braço, se tiver, se não tiver, enfim. Mas a ideia arquetípica de cadeira é uma ideia que transcende a qualquer cadeira, porque ela serve para abrigar de forma, como um guarda-chuva, todas as cadeiras existentes. Já na visão platônica, o mundo sensível é apenas uma sombra ou uma cópia imperfeita dessas formas perfeitas. E o conhecimento verdadeiro é alcançado ao contemplá-las e entendê-las, né? Então a gente tem um vislumbre da luz verdadeira que, de certa forma, no mundo da compreensão da mente inferior, racional, vamos dizer assim, que precisa de imagens, ela é traduzida através de sombras, através de projeções daquela luz principal. Então, por isso que a gente não vê a realidade, e a realidade seria a essência, seriam os arquétipos. E Jung trouxe isso de alguma maneira muito próxima, mas não exatamente como a de Platão e a de Hermes Trismegisto, mas ele falou que, por exemplo, falou de imagens arquetípicas, que não são exatamente o arquétipo, mas são a forma como a gente materializa eles, como a gente dá forma a eles, como a gente faz com que eles virem alguma coisa na nossa vida, na nossa psique, tal como a sombra do mito da caverna de Platão. Então Jung também se inspirou, assim como a própria sombra de Jung é uma inspiração também no mito da caverna, nós temos uma inspiração aí também dos arquétipos associado à filosofia platônica. Goethe também falou de arquétipos, né? Então ele falou de arquétipos como formas essenciais. Carl Gustav Jung reconheceu muito e se apropriou muito da contribuição de Goethe na formação da ideia dele, principalmente de arquétipos, inclusive, né? E ele descreveu Goethe como alguém que tinha um olhar arquetípico, né, para a natureza e a psique humana. O conceito goetheano de formas essenciais nos fenômenos naturais influenciou muito Jung, né, em sua compreensão do inconsciente coletivo e dos arquétipos, né? Goethe pode ser, talvez, até considerado como um precursor intuitivo da teoria dos arquétipos, como ela é considerada por Jung exatamente, né? Então as obras de Goethe, né, oferecem um rico terreno para a exploração de estruturas simbólicas e universais que Jung sistematizou mais tarde. Então, de certa forma, a influência de Goethe foi muito grande para essa ideia. Bom, agora falando dos arquétipos como padrões inconscientes, né, de Carl Gustav Jung mesmo, né, para ele, né, esses arquétipos são padrões de imagens e comportamentos, ou seja, a imagem vem depois, então eles são os padrões que dão origem a essas imagens, né. No meu estudo de mestrado de arquitetura, eu estudei a linguagem de padrões, que foi usado por Christopher Alexander, e lembra muito, né? Porque os padrões são a parte filosófica da arquitetura. Enquanto você ainda não deu forma a tudo que induz você a fazer alguma coisa sem ainda ter produzido, sem ter feito. Então, por exemplo, se eu digo a vocês assim que eu preciso ter uma proteção na frente de uma casa, né, de uma porta de uma casa, porque pode chover e a pessoa está buzinando e esperando alguém abrir a porta, enquanto isso você vai estar se molhando de certa forma. Então, um padrão seria dizer assim, é preciso fazer uma pequena cobertura pensando na pessoa que vai estar esperando a porta ser aberta do lado de fora, e isso é um padrão. Agora, como essa cobertura vai ser, como essa porta vai ser, com o desenho desse muro, dessa porta, dessa cobertura,
cada um vai dar, cada arquiteto vai fazer sua elaboração, então é como se fosse exatamente um conteúdo sem forma, e a forma vai ser dada de acordo com a condição, a necessidade, a estrutura da psique, a realidade humana, etc. Então é preciso que a gente entenda tudo isso, né? Porque esses arquétipos não são entidades imutáveis no plano das ideias, como em Platão, mas sim estruturas dinâmicas que moldam a psique humana, né, surgindo em símbolos, mitos, sonhos. Jung acreditava que os arquétipos são essenciais para a compreensão de aspectos profundos da personalidade e que surgem em várias culturas como figuras simbólicas, como a do herói, a sombra, o sábio, entre outros, né, que orientam a experiência psicológica. A gente pode ter figuras que são interpretadas de uma maneira mais genérica, quando elas vêm do inconsciente coletivo, ou de uma maneira muito pessoal, quando vêm do inconsciente pessoal. Por isso que vale também a interpretação de Freud, quando ele fala que muitas coisas vêm de uma coisa que você viveu antes de dormir, e aí vem um sonho arquetípico, e esse sonho arquetípico é do arquétipo do inconsciente pessoal, algo que você está vivenciando naquele momento, que estava até preocupado antes de dormir, e que isso acaba influenciando um sonho freudiano dentro da análise dos sonhos junguianos, que também é válido, também é importante, porque tem a ver com as coisas do dia a dia da gente no mundo real. Vocês talvez saibam que a ideia de inconsciente de Freud é totalmente oposta à de Jung, porque para Freud o inconsciente é estruturado a partir das experiências que a gente reprime no consciente. Então, tudo que está como conteúdo no inconsciente é consequência do consciente, né? Já Jung é exatamente o contrário. Então, a gente vivencia o nosso consciente influenciado por forças que estão no inconsciente, que os arquétipos têm uma importância muito grande nessa hora, porque os arquétipos se transformam em imagens arquetípicas, se transformam em complexos, se conectam a complexos emocionais, e a gente acaba vivenciando coisas que vêm de lá do inconsciente. Então, no caso de Jung, o inconsciente influencia mais o consciente do que o contrário. Mas a gente já sabe aqui que é um caminho de duas voltas, porque a gente também joga para o inconsciente coisas. Jung não nega essa ideia de repressão, transformando coisas inconscientes, mas a influência maior porque é como se fosse um iceberg, né, na visão de Jung, que a gente só vê a ponta desse iceberg no consciente, e o restante está muito mais profundo. Então a gente pode até, de vez em quando, mergulhar aquela ponta do iceberg com a oscilação da água, mergulhar no inconsciente, indo e voltando. Essa parte que está bem no limiar é exatamente onde tem a sombra, e essa sombra precisa ser trabalhada, por isso que ela está bem nesse limiar, e esse limiar o tempo inteiro precisa ser descoberto em algum ponto, em algum momento, e assim, em situações bem típicas, para que a gente possa trabalhar isso numa terapia psicológica, né? Bom, agora e os signos como arquétipos, né? Isso seria uma visão completa ou seria uma visão limitada, né? Os signos astrológicos podem ser considerados arquétipos no sentido de que eles representam padrões básicos e universais de comportamento, assim como ideias que evocam aspectos da psique humana. No entanto, conceber os signos exclusivamente como arquétipos pode, de fato, ser uma interpretação limitada se não levarmos em conta o sistema mais amplo da astrologia, que inclui as influências dos planetas, as casas, os aspectos, e esses componentes adicionais formam uma estrutura complexa que vai além dos 12 signos e suas características, né? E cabe dizer ainda que muitos arquétipos se estruturam não apenas com o signo solar de um indivíduo. Muitos arquétipos se constroem na psique humana pela combinação de vários signos ocupados por vários planetas em suas casas correspondentes, né, e os aspectos que eles fazem com os outros planetas, né? Além de muitos outros indicadores astrológicos que vão fazer de nós pessoas que tendem para um determinado perfil psicológico, né? Então, atribuir os 12 signos a 12 arquétipos, né, enquadrar eles assim como sendo exatamente 12 arquétipos puros, perfeitos, assim, seria uma limitação, né? Então, enquadrar também a pessoa em um arquétipo determinado pelo signo solar dela, convenhamos que também é um reducionismo de grandes proporções. Por mais que essa expressão possa parecer paradoxal, né? Criar um reducionismo de grandes proporções, né? Reducionismo e grandes proporções. Mas o que eu estou querendo dizer assim, que é um grande reducionismo, né, que está se fazendo aí, né? Então, por exemplo, uma pessoa com Sol em Áries, ela pode ter expressões muito diferentes dessa energia, dependendo de seus
outros posicionamentos planetários, né? E aspectos também, né, envolvendo os planetas, revelando nuances, né, que os 12 signos que não poderiam estar dizendo muita coisa ou falando muito sobre a realidade da pessoa. Só para dar um outro exemplo que vai ajudar, né, a gente a esclarecer ainda mais o que eu estou falando para vocês, uma pessoa que tem 5 planetas em Virgem, inclusive Mercúrio, que estaria na sua própria residência, vamos dizer assim, né, e o Sol em Leão, é mais virginiano do que leonino. Mas mesmo assim, graças às possíveis relações que esses planetas estabelecem em seu mapa natal, essa pessoa pode não ser um virginiano puro, portanto, temos que ter muito cuidado quando a gente fala muito genericamente sobre os signos como sendo arquétipos e quando fazemos isso fora de qualquer contexto que integre as outras configurações astrológicas, né? Enquadrando, fechando, dizendo que cada signo é um arquétipo fechado, mas na verdade a gente pode ter arquétipos que juntam conteúdos ou configurações psicológicas, perfis psicológicos associados a diferentes signos, né? Por outro lado, no contexto junguiano, arquétipos representam estruturas universais que são símbolos profundos do inconsciente coletivo, como o herói, a sombra, o sábio. Então, os signos astrológicos também carregam essa simbologia universal, com cada um representando qualidades primordiais. Áries como um arquétipo guerreiro, Leão como um líder ou rei, etc. Mas repare que tem muita diferença aí, porque não é uma coisa que casa tão precisamente, porque às vezes você pode ter diferentes mitos assumindo diferentes situações. Dentro de cada história mitológica de determinado personagem, você tem diferentes nuances que vão fazer com que você não precise nem deva associar de uma maneira tão radical um arquétipo a um mito ou um arquétipo a um signo. Você vai ter diferentes também situações quando fizer essa análise, por isso que é bom a gente ter a liberdade de pensamento na hora de interpretar as coisas, porque Jung o tempo inteiro fala isso, que eu vou dizer agora, e eu repito isso direto também, que a gente tem que ter os significados dos símbolos o tempo inteiro guardados na nossa memória de alguma forma, mas em alguns momentos a gente precisa esquecer eles, porque em algumas situações a gente vai ter que interpretar os símbolos de sonhos, fantasias, de desenhos, imagens, pinturas, obras de arte, coisas que acontecem, né, na situação arquetípica, e até os símbolos da astrologia e das religiões antigas, dos deuses, os deuses mitológicos que tem lá atrás, a gente tem que sempre associar a mais de uma realidade, a mais de uma condição, porque a gente às vezes pode estar interpretando isso por uma situação muito particular do nosso entendimento, da nossa relação com o outro, com o mental inferior, na nossa relação com o mito em si, né, numa realidade do mental inferior ou numa realidade do mental superior, buscando os arquétipos mais primitivos, mais primordiais. Então pode ser uma imagem arquetípica ou um arquétipo que vai se direcionar para um caminho ou para outro, formando diferentes imagens arquetípicas a partir de um mesmo mito, a partir de um mesmo arquétipo, certo? Então os signos podem sim ser interpretados como arquétipos que modelam aspectos básicos da experiência humana, e aí numa perspectiva mais hillmaniana do que junguiana, a gente pode dizer que os signos poderão não ser propriamente arquétipos, mas eles podem ser arquetipizados. Dentro da perspectiva da psicologia arquetípica de Hillman, a gente pode dizer que eles podem ganhar uma configuração de arquétipos e, de acordo com a forma como eles vão ser trabalhados na análise, na interpretação, tanto da astrologia como nos sonhos, como em mitos, fantasias, etc., a gente vai ter diferentes posturas, diferentes situações aí presentes, né, dentro daquilo que a gente está chamando como linguagem divina, uma linguagem mais transcendente, né? Então a gente não pode resumir a psique aos 12 signos como sendo elas todos os arquétipos possíveis existentes na nossa realidade, né? Jung mesmo falou da infinidade de arquétipos que existem, que podem vir a existir. Hoje em dia estão surgindo novos e novos arquétipos por conta dos mitos que vão aparecendo modernamente numa realidade mais atual, correspondendo também à nova condição que a psique da humanidade está tendo, que seria o consciente coletivo, né? Todo consciente coletivo tem também um inconsciente coletivo que está influenciando, então, de alguma maneira, o próprio processo de desenvolvimento, de individuação, se é que a gente pode chamar assim, da humanidade, está trazendo novas realidades, novas energias, novas condições, que a própria astrologia aponta, inclusive, né?
Então, os signos e arquétipos são conceitos que possuem uma faixa muito grande de pontos em comum, mas se considerarmos sinônimos ou limitarmos o conceito de um aos elementos que compõem o outro, estaremos limitando todos dois. Pela ilustração que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem entender isso, né? Que na verdade existe um ponto comum, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos exatamente, né? O modelo integrado vai mostrar a gente que considerar os signos apenas como arquétipos pode ser considerado como uma simplificação, já que a astrologia realmente opera com uma rede complexa de fatores que juntos formam uma mandala simbólica, né, da psique. Essa visão integrada permite que os signos sejam vistos como portais para entender partes específicas da personalidade, mas em interação com outros fatores que dão profundidade e individualidade ao ser, né, o ser em questão. Bom, então assim, enquanto os signos trazem uma estrutura de arquétipos básicos, algumas vezes somados a outras configurações e interações de todos os elementos astrológicos que dá à astrologia a capacidade de explorar a psique em profundidade, fazendo esses arquétipos serem analisados dentro das histórias mitológicas e inconscientes que vivenciamos em nossa vida. Essa visão integrada também precisa considerar que boa parte da nossa psique não se traduz em configurações astrológicas conhecidas, quer por existir algum fator que não dominamos, ou astro que não temos efemérides, ou ainda peculiaridades, né, de nosso livre-arbítrio, né, em si, porque ele atua também, né, dentro dessa simbologia aí toda, nem sempre pode ser entendido totalmente tudo que acontece com a realidade, né, porque precisamos entender que tem coisas que a gente nem tem efemérides, né, situações das estrelas fixas, situações de corpos celestiais que são desconhecidos ainda. Isso envolve uma astrologia que está envolvendo seres mais, entidades, né, astrais ou astros que estão além da compreensão que a gente tem hoje. Isso, eu assisti palestra de Ademar Eugênio de Mello que falava disso. Ele que era astrólogo e astrônomo, ele conseguia, de certa forma, até fazer efemérides de corpos celestes que ele encontrava, que ele descobria, não que ele descobria em si, mas que ele conseguia observar e que foram descobertos por outros astrônomos. E aí ele fazia efemérides e ele percebia que tinha também muita coisa que poderia ser interpretado quando se usasse a posição desse astro que ele conhecia. Podia ser até um asteroide ou coisas desse tipo, que a gente vê já Quiron sendo utilizado, Lilith, etc., que é uma configuração astral através de cálculo, e várias partes arábicas também que são calculadas, e que tudo isso também tem efeito e pode ser interpretado. Em um livro chamado A Dimensão Galáctica da Astrologia, eu posso até trazer ele, para mostrar ele que ele está aqui, é esse livro aqui, de Danny Rudyard, né? Ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz exatamente isso que eu estou falando, que quanto mais você vai encontrando elementos na astrologia para poder fazer efemérides e interpretar, mais informação você vai ter, mais detalhe você vai ter. E com certeza, se a gente conseguisse todos esses detalhes, a gente não deixaria escapar nem o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é algo que você costuma dizer assim, a astrologia inclina, mas não determina, ou seja, dá um palpite, uma ideia do caminho que pode ser seguido pela pessoa, mas a pessoa, pelo livre-arbítrio, ela vai estar decidindo sobre isso ou sobre aquilo. Tudo bem, mas se você conseguisse fazer uma análise do tempo de Deus, não o tempo do homem, porque eu já falei aqui algumas vezes que no livro Mônada, de Leadbeater, ele fala sobre isso, que tem pelo menos 2 tempos, e ele acha que, inclusive, tem mais do que 2 tempos, inclusive porque cada corpo, vamos dizer assim, sutil que a gente tem, pode estar vivendo um tempo diferente, porque é possível fazer mais coisas no astral do que no físico, e mais coisas ainda no mental do que no astral. Então existe um tempo para cada uma dessas coisas. No tempo de Deus, considerando Deus o ser absoluto, não o ser manifesto que a gente conhece nas religiões, então aquele ser para Brahma, aquele ser que seria acima de todas as coisas, que estaria no absoluto, para esse tudo já aconteceu. Então não existe o antes e o depois, porque é possível ver a eternidade em um ponto, em um segundo, porque é tudo uma coisa só.
tudo integrado. Nesse âmbito, não tem astro que não revele determinadas coisas, até as decisões que serão tomadas por a gente já estão traçadas nesse universo. Agora, a gente não tem esse domínio de astrologia galáctica ainda, né? Não tem ainda um domínio da dimensão galáctica da astrologia, porque quando a gente chegar a isso, a gente vai estar com uma ferramenta perigosíssima para trabalhar, e isso nós não estamos ainda preparados para isso, né? Aí, bom, a pergunta que fica, se Jung não citou os 12 arquétipos associados aos 12 signos, que arquétipos Jung destacou como exemplos? Então, Jung, ao longo de seus escritos, mencionou diversos arquétipos da dinâmica do inconsciente, né? Embora ele tenha proposto uma estrutura teórica ampla para os arquétipos, Jung não criou uma lista fixa, sistematizada, rígida deles, né? Ele enfatizava que os arquétipos são padrões universais de experiência humana, manifestados em imagens, símbolos e mitos que variam de cultura para cultura, né, em suas expressões, né, e até formando imagens arquetípicas diferentes, né, mas eles compartilham de uma essência comum, que é justamente essa origem arquetípica que eles têm, né, o próprio arquétipo, a própria estrutura contextual, conceitual e, vamos dizer assim, até conteudista, né, dos arquétipos. Então, alguns dos arquétipos principais citados por Jung, né, presentes, seria o self, né, o eu total, né, que representa a totalidade da psique, né, que inclui o consciente e o inconsciente, né, que é simbolizado por mandalas, figuras divinas, né, e o objetivo da jornada, né, de individuação é integrar esse self. A sombra é outro arquétipo, né, que representa aspectos reprimidos, né, desconhecidos da personalidade, frequentemente aparece como figuras sombrias, monstros ou antagonistas em sonhos e mitos. O ânima e o ânimos, né, o ânima é o aspecto feminino presente na psique masculina, o ânimos o aspecto masculino presente na psique feminina. Hoje, muito questionado o ânimos e ânima como sendo uma coisa exclusiva do homem ou da mulher, né, mesmo os psicólogos pós-junguianos que defendem ferrenhamente a psicologia junguiana já consideram a possibilidade que Hillman trouxe de que o ânimos e a ânima estão presentes no homem e na mulher. Então eles manifestam em sonho e em imagens como pessoas que evocam forte atração e repulsa, né? Tem ainda o velho sábio, vou falar outros que sem entrar muito em detalhes, né? O velho sábio, a grande mãe, o herói, o trickster, que é o trapaceiro, correspondente a Loki, ao louco do tarô. Vamos até falar, eu espero até falar um dia que arquétipo por arquétipo desse eu quero fazer vídeos aqui também no canal. Tem o pai, né? Tem a criança, o puer, né? O inocente, tem o velho, o Senex, tem o explorador, enfim, tem muitos. E se vocês forem ver os 12 arquétipos que a Carol Pearson traz, ela pega um pouco desses que já Jung citou, mas não que ele tenha separado, porque ela deixa de colocar alguns e ela coloca outros. Enfim, não é uma coisa que foi sistematizada, né? E Jung, inclusive, evitou sistematizar rigidamente esses arquétipos, porque ele acreditava que existia uma natureza fluida e dinâmica nele, né? Não podendo ser reduzida a categorias fixas. Ele via os arquétipos como padrões psíquicos inatos que se manifestam de forma variada, dependendo do contexto cultural, histórico, individual. No entanto, ele definiu algumas categorias mais amplas em suas obras, como arquétipos relacionados com o processo de individuação, que é o self, a sombra e o ânima e ânimos, né? Por mais que ele dê uma certa flexibilidade, a ideia dele de arquétipo é mais, digamos assim, rígida do que a de Hillman, mas ele não considerava um número fixo, fechado de arquétipos. Ele só não considerava que era possível arquetipizar determinada coisa, tornando ela arquetípica, mesmo não sendo um arquétipo primordial, uma ideia primordial, que é já uma ideia mais qualitativa, mais adjetiva, que foi dada por o Hillman. Então, na ideia de arquétipo junguiana, ele é mais um substantivo do que um adjetivo. Na ideia de Hillman, segundo dizem alguns estudiosos da vida dos dois, né, do pensamento dos dois, o Hillman já pensa o arquétipo de uma forma mais adjetiva. Então você pode arquetipizar algum evento que foi muito forte em você, e aí entra mais no inconsciente pessoal, mas vira um arquétipo forte para a sua vida e precisa ser analisado tão fortemente, de maneira clara, quanto os arquétipos do inconsciente coletivo.
Então existem também os arquétipos culturais e mitológicos, que é o herói, o velho sábio, a grande mãe, etc. E os arquétipos funcionais ou situacionais, que são o trickster, a criança, né, o poê, etc. Então Jung ele usava mitos, contos de fadas, símbolos religiosos, sonhos e arte como forma de explorar esses arquétipos. Ele acreditava que ao investigar os padrões recorrentes nessas manifestações, poderia entender os processos universais do inconsciente coletivo. Apesar de ter sido um entusiasta da astrologia na criação de símbolos muito significativos para o desenvolvimento das suas teorias psicológicas, como, por exemplo, os 4 elementos associados, né, às 4 funções da psique, Jung definitivamente não utilizou 12 arquétipos associados aos 12 signos do zodíaco, o que não significa que a gente não possa fazer isso, né? Porque a gente pode também ter interpretações, como eu disse, que são transcendentes à ideia de Jung e complementar, etc. Isso faz parte da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, né, que a gente precisa ter e pensar, né, de alguma forma. E agora, eu não faria isso porque eu já fiz até anteriormente, primeiro, considerar restritamente os planetas como se fossem os signos, como se fossem arquétipos, né? Nem mesmo os planetas poderiam ser considerados tão fixamente, tão rigidamente como arquétipo. E hoje eu já não penso mais, não faço mais isso, porque eu não acho que é associar de forma muito direta, né? Esse signo é um reducionismo por tudo que eu já falei aqui para vocês agora, certo? Agora, quem quiser fazer isso, eu não vejo problema nenhum fazer as suas associações por pensamento próprio, assumindo isso, mas não dizendo que foi criado por Jung ou colocado como uma realidade definida por Jung, certo? Então, pessoal, era isso que nós queríamos falar sobre isso para vocês hoje, e agradeço aqueles que ficaram até o final. Aqueles que gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aí, né? Se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações para outros vídeos que a gente coloque no canal aqui sobre assuntos como esse da cultura esotérica, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais.